Boa noite. Sobre o fato que vou relatar aqui, prefiro prevenir-me de represálias e retaliações. Temo pela segurança de meus familiares e a minha própria também. Vou me apresentar por esse motivo, como Walter, e nos anos de 2003 a 2004 morei com minha esposa na cidade de Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eu era bem conhecido na região onde morava, apesar de pouco tempo de moradia, pois sempre estava por ali, pois sou caminhoneiro e sempre estava fazendo rota por aquela região. Quando me casei, resolvi morar lá, porque era apaixonado pelo lugar, pela religião serrana. O clima, as pessoas e a tranquilidade daquele lugar me fascinavam. Hoje já não moro mais lá, por medo da perseguição que talvez sofreria se continuasse ali. E também nunca mais voltei por lá. Eu jamais havia encarado algo daquele tipo na minha vida. Nunca me deparei com algo sobrenatural e nem conheci quem pudesse ter passado por algo desse tipo de coisa. Por isso, até hoje tenho dúvidas sobre o que eram aqueles seres que presenciei. Vi e senti na pele do que são capazes de fazer. Já naquela empresa de logística, alguns anos antes, mesmo antes de me casar com a Ângela. Claro, nome fictício de minha esposa. Nós fizemos economia e planejamos bem nossas vidas juntos. Casaríamos e compraríamos juntos a casa que seria de nossos herdeiros. Ângela sempre ia comigo em nossas folgas, a uma maravilhosa pousada que visitávamos juntos sempre que possível. Dessa forma, como eu, ela também se apaixonou por tão atraente cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre fazia minha rota de entregas ali mesmo, bem próximo à nossa residência. E geralmente almoçava em casa, pois eu organizava o itinerário para estar próximo de lá, perto do almoço. E sempre dava certo. Ângela era enfermeira e logo conseguiu trabalho ali mesmo no hospital de Friburgo. Nossa intenção era ficar bem distante de toda a violência da cidade, pois o Rio de Janeiro, apesar de belo, é um dos estados mais violentos do Brasil. E assim poderíamos criar nossos filhos com mais tranquilidade. 1 ou 2 vezes ao mês eu fazia entrega em um lugar chamado Três Rios. Era uma entrega grande e, na minha concepção, era algum fornecedor local que revendia o material comercializado pela empresa que eu trabalhava, que era material hospitalar, e na maioria das vezes era utilizado caminhão com câmara de resfriamento. Ou seja, o material tinha temperatura ideal para manter sua vida útil. Neste país que achamos que conhecemos, tem coisas muito sinistras acontecendo, onde muita gente de grandes nomes estão por trás de até mesmo genocídio para continuar no poder, ou porque dependem para manter-se às custas da vida de pessoas, ou mesmo favorecidos, mais pobres e até criança, para manter pavorosos hábitos ou religião. Sei lá como se chama o que ouvi. Toda vez que eu ia para essa rota, curiosamente, a empresa sempre mandava comigo o mesmo ajudante. E sempre era o mesmo carro frigorífico, onde também levávamos o mesmo tipo de mercadoria na mesma temperatura. E eu já estava achando muito estranho aquilo tudo. De jeito que o tal ajudante, Paulo, saía da firma, ele voltava para ela, calado. Falava muito pouco. Nem almoçar o cara almoçava. De vez em quando, flagrava o cara olhando para mim, como se eu fosse um prato de comida. E logo desviava o olhar ao perceber que eu já havia notado tal comportamento. Por várias vezes, eu o convidava para almoçar, no mesmo local onde eu sempre parava. Mas ele sempre recusava. Sempre tinha uma desculpa. Ficava dormindo na boleia do caminhão e nunca nem ia ao banheiro. Bom, pelo menos eu nunca vi. Um dia na empresa, antes de sair para uma dessas entregas em Três Rios, perguntei ao despachante de cargas, o senhor Tião. Perguntei o que ele sabia sobre Paulo na empresa. E ele me disse coisas muito estranhas a respeito daquele sujeito. Ele se certificou que o cara não estava por perto,
Me chamou num canto e, sussurrando, falou que não voltasse de modo algum daquela entrega à noite com aquele homem, pois o último entregador que fazia tal entrega havia morrido em acidente. O caminhão caiu na ribanceira após o motorista dormir ao volante. Um acidente onde o motorista foi encontrado carbonizado e o caminhão explodiu. E Paulo estava de ajudante e, curiosamente, sobreviveu. Ele disse que pulou do caminhão na ribanceira. Só que a perícia constatou que o caminhão estava a uns 90 quilômetros e Paulo não tinha nem mesmo um arranhão. E quando perguntou como ele conseguiu se safar, Paulo respondeu que com certeza não foi Deus. Perguntei se ele sabia de que tipo de carga se tratava a mercadoria. E ele disse que havia coisas ali que era melhor eu nem saber. É claro que tudo aquilo me intrigou, porém não dei tanta importância, pois só o que eu queria fazer era o meu trabalho e ir embora para minha bela esposa. Depois de um dia cheio de trabalho, tomei um belo banho. Fiz um lanche com Ângela e fomos para a cama. Antes de dormir, olhava algumas fotos tiradas na plataforma de carregamento da empresa. Ângela viu algumas fotos comigo e me perguntou onde eram as fotos. Quando respondi, ela só falou: estranho. Disse a ela, perguntei o que seria estranho na foto, além de mim. E ela respondeu que as caixas nas fotos eram familiares, que ela já havia visto caixas daquele tipo no hospital. E eu falei que talvez fosse porque eu entregava material hospitalar. Ela disse que via daquelas caixas todos os dias e que as caixas eram da parte de doadores do hospital, doadores de sangue ou órgãos. Achei estranho, mas novamente ignorei os fatos. Afinal, nada daquilo se encaixava, e eu também. Não estava muito interessado em saber das loucuras da minha empresa, nem de como me faziam para me pagar, porque gostava mesmo era de estar na estrada. No dia seguinte, eu mais uma vez iria para Três Rios, numa entrega de emergência, num local diferente do local que sempre eram entregues as tais caixas. As caixas seriam entregues em uma fazenda, em uma espécie de evento que aconteceria, e a mercadoria seria doada para um tal centro religioso, como caridade. Neste dia, resolvi questionar algumas coisas para Paulo durante a viagem, pois estava muito curioso com toda aquela história, e achava que era justo eu saber no que estava me metendo. Durante a viagem, fui direto ao ponto, e perguntei a Paulo se era verdade e como ele teria se safado do último acidente. E como ele teria se safado do acidente do último motorista daquelas entregas. Ele demorou, mas foi falando aos poucos que sim, era verdade e que foi apenas um milagre, que simplesmente não era sua hora de morrer. Só isso, que lamentava a morte do motorista, que era uma boa pessoa. Logo depois, perguntei se ele sabia o que era aquela mercadoria que estava dentro daquelas caixas. E ele disse que só sabiam que era coisa que outras pessoas usariam, que quem as doaram não ia mais precisar. Não entendi muito bem, mas também não queria saber. Só queria voltar logo daquela estranha entrega. No horário de almoço, fui para a pensão onde sempre fazia as minhas refeições, daquela rota. E dessa vez nem chamei Paulo, porque ele nunca aceitava mesmo. Mas para minha surpresa, ele me pediu para esperar, pois também iria almoçar. Lembro que era uma sexta-feira 13, e como era a primeira vez que conversava com Paulo, queria tentar passar a melhor impressão para tentar extrair dele o máximo de informações possíveis sobre aquele mistério todo. Pedi 2 taças de vinho para tomarmos, até os pratos ficarem prontos. Eu pedi um belo cozido de pato, que era a especialidade da casa. E Paulo pediu um filé, feito na manteiga e ao ponto de cru, e macarrão ao molho e alho. Meu telefone tocou e era Ângela. Atendi enquanto brindava a taça de vinho com Paulo. Ela me perguntou onde eu estava,
se estava no trabalho. Logo respondi que sim, e questionei o que havia acontecido, pois ela nunca foi de me ligar assim, no meio do dia, questionando minha localização. Ela só falou para eu tomar cuidado com minhas entregas, pois o recebedor de doações do hemonúcleo reclamou de uma falta de 30% de órgãos e sangue que haviam sido transferidos para lá. Ou seja, alguém estava desviando boa parte das mercadorias a serem entregues. Reparei que no meu caminhão, aquele dia, estava com apenas 4 pallets de carga e cabia 16 ao todo. Mas tranquilizei ela, apenas dizendo que estava tudo bem. Mandei um beijo e me despedi. Desliguei o telefone. Quando voltei minha atenção para Paulo, ele comentou: "Problemas, né?" Disse ele como se ouvisse o que havia falado com minha esposa. E então completou dizendo: "Sabe, meu caro, estou aqui nesta empresa há 16 anos. E uma coisa que aprendi é que nunca deve se falar ou questionar as atividades realizadas. Veja você, o que aconteceu com seu antecessor? Ele quis saber mais do que precisava. E olha o que aconteceu. Uma verdadeira fatalidade." Finalizou seu macabro comentário. Após aquelas palavras, toda a minha boa vontade de confraternizar com aquele sujeito ficou de lado. Comi algumas garfadas, e só o que conseguia pensar era no perigo que eu e minha esposa corríamos depois daquele momento. Porque com as declarações de Paulo, entendi que o motorista anterior não havia sofrido acidente algum, e sim foi assassinado. Saí da pensão e vi quando Paulo pegou o telefone e cochichava. Porém, dava para perceber quando se referia a mim e minha esposa. Novamente no caminhão, ele ainda falava ao telefone e dava risadas. Coisas que não haviam feito até ali. Olhei para ele e com todo ódio e falei: "Ouça, Paulo, não sei o que acontece aqui, e nem me importo. Mas se algo de ruim acontecer à minha esposa, vocês vão ver comigo. Eu juro. Vou terminar essa entrega e volto para Friburgo. E nunca mais volto a dirigir para essa firma. Mas não mexam com minha esposa." Quando chegamos à porteira do local da entrega, na tal fazenda, vi uma pequena movimentação de algumas pessoas que estavam esperando o carregamento. E ao fundo vi uma espécie de armação para a fogueira, como a de São João, só que menor. Uma tempestade se formava e já ventava muito forte. E de repente Paulo me disse: "Se fizer o que eu disser, tudo vai correr bem e ninguém precisa morrer mais, ok? Fique no veículo e deixa que eu resolvo tudo por aqui." Eu respondi positivamente, balançando a cabeça. E antes de desembarcar, ele ainda falou, para eu não tentar ligar para ninguém, pois não havia sinal de telefone, que eu iria perder tempo. Mesmo assim, quando ele desceu, eu peguei logo o celular, mas sem sucesso. Realmente não havia nenhum ponto de sinal. Naquela hora, caiu uma torrencial chuva, que de onde o caminhão estava parado fazendo a descarga, mal dava para ver a estrada de chão que levava até ali. O desânimo se fazia presente o tempo todo, pois não sabia como estava Ângela. E preso ali naquela entrega, ansioso para ver minha esposa em segurança. Senti o balanço do caminhão com os homens retirando os 4 pallets, mas não fiquei curioso, em momento algum. O barulho de paleteiras no baú, de forma que sem o equipamento era quase impossível descer aqueles pallets, pois cada um pesava aproximadamente 350 a 400 quilos. E assim, só demoraria mais ainda, aumentando mais ainda a minha agonia. Foi quando percebi que o caminhão parou de sacolejar e percebi que um daqueles homens fechava uma das portas do baú. Foi quando eu tive a ideia de olhar o espelho do carona e vi 3 daqueles 4 pallets no chão. Quando eu olhei o retrovisor do meu lado, vi quando Paulo e um daqueles homens erguia no ar, como se fosse um cesto de isopor, aquele pallet de quase 400 quilos, e punha no chão, sem dificuldade alguma. Eu não acreditava no que meus olhos acabavam de ver. Uma coisa que era humanamente impossível, dado a estrutura corporal daqueles homens franzinos.
Meu coração disparou de tanto medo, pois se eles tinham tanta força para tal façanha, o que eles poderiam fazer comigo ou com minha esposa? O que seriam aqueles caras, pois nenhum humano seria capaz de suportar tanto peso? Meus olhos lacrimejavam sem eu querer. O medo e o pânico tomavam conta de mim naquele momento. Paulo veio até a boleia do caminhão, abriu a porta e me disse que teríamos que esperar a chuva se dissipar para voltar à empresa, pois o rio que atravessávamos na ida havia subido e o nível cobrindo a pontezinha. Eu concordei, e naquela hora pensei em Ângela. Pensei que devia manter a calma e ser cauteloso na situação, que com certeza eu teria uma chance, e com certeza não desperdiçaria. A noite caía e logo vi as luzes que acendiam, e um homem que incendiava aquela fogueira. Olhei para aquele estranho homem pálido, magro, que olhava as chamas que se alastravam por aqueles gravetos secos, dentro daquele gigantesco celeiro que os abrigava. E ele começou a vestir um sobretudo com capuz. Jogou a coberta sobre sua cabeça, enquanto as outras pessoas, com a mesma vestimenta, se aproximavam daquela fogueira, formando um grande círculo. Era muito estranho tudo aquilo. E a primeira coisa que me veio na mente foi que aquilo era uma seita. De repente, aquele homem se virou em minha direção, e com a escuridão do capuz que escondia seu rosto, vi seus flamejantes olhos, como brasas, que brilhavam. Fiquei boquiaberto, enquanto Paulo embarcava no caminhão e me disse: "Não tente entender, meu camarada, porque você não pode. Há séculos vivemos entre vocês fracos e inúteis homens, soberbos e egoístas, que para nós servem como fonte de alimento, ou bicho de estimação. Como você, o último motorista ficou sabendo demais. Porém, a diferença foi que ele se rebelou e falou demais. Espero que você seja mais esperto." Encerrou. Falei que só queria sair dali e ver minha esposa em segurança. E ele disse que era isso que esperava ouvir. Aquele homem que me dirigia aquelas palavras não era mais uma pessoa normal como nós. Sua face era diferente, sua orelha repuxada, seus olhos reluziam no escuro como os de um homem que vira há pouco. Seus caninos saltavam de sua boca. Todos ali eram vampiros. Contive o medo por Ângela, e algo me dizia: acalme-se, você terá uma chance. Por volta das 10 horas, finalmente Paulo, ou seja lá o que fosse, despediu-se um dos outros. E como ele disse, era hora de retornar. Com certo alívio, dei partida no veículo e manobrei rapidamente para sair o mais rápido dali. A estrada era lama pura, e logo os faróis iluminavam a ponte que felizmente já não se encontrava mais alagada, e podemos atravessar sem problemas. Mas o pior ainda estaria por vir. Peguei meu celular e olhava o indicador de sinal para ver quando daria rede para tentar ligar para Ângela. E Paulo sorria e disse que ficasse calmo, pois daria tudo certo, que minha esposa estava bem. Quilômetros à frente havia uma blitz de Polícia Rodoviária Federal. E antes de chegar perto, Paulo disse que se eu quisesse ver minha esposa novamente, não deveria bancar o herói. Ao chegar na blitz, eu rezava para ser abordado, mas os policiais olharam para nós e mandaram que seguisse em frente. Paulo se distraiu com um dos carros que estavam sendo revistados nos acostamentos pelos policiais. Provavelmente seria um daqueles malditos como ele. E mais que rápido, pus o braço para fora da janela e, virando a tela do celular em direção aos policiais que observavam a gente se afastando, e fui acendendo e apagando sua tela, como código Mor. E antes que ele voltasse sua atenção para dentro novamente, desfiz o gesto, para ele não notar, e torci para eles terem notado meus sinais. E foi o que aconteceu. A algumas centenas de metros, uma viatura vinha toda atrás de mim, piscando os faróis, giroscópios e sirene. Nos fones mandavam que eu parasse o caminhão. Olhei para Paulo, que murmurou e falou para parar, e não fizesse graça. Concordei e parei o veículo. Um policial me mandou desembarcar, pegar os documentos e abrir o baú para averiguar.
enquanto os outros dois revistaram Paulo. Abriu o baú e o policial perguntou onde aprendia aquilo de sinalizar com o telefone, o que havia de errado. Lógico que não falei a verdade, e pedi a ele seu celular, e ele nada entendeu. Mas não me negou. Liguei para Ângela, pois o dele era um Nextel, e na época tinha melhor cobertura. Falei com ela, bem alto para o policial escutar, e disse: Ângela, só escute e confie em mim. Vá para o bar daquele gaúcho que você odeia, mas ele é o mais movimentado. Leva o carro que te encontro lá daqui a pouco. Mas não diz para ninguém onde vai, só vai lá. Te explico. Pegue tudo nosso que puder e leve a pistola que está em cima do armário. Ponha no porta-luvas carregada. Te amo. Terminei e falei para o policial. Entendeu, senhor? O que está havendo aqui? Preciso pegar minha esposa e preciso que segure aquele homem, para não ir comigo. Ele matou um cara e quer matar a nós dois. O policial sacou a arma e foi em direção à frente do caminhão. Quando chegou, seus amigos estavam no chão. Foram jogados longe. Quando olhou para onde Paulo estava e apontou a sua arma para rendê-lo. Como o vento, Paulo sumiu, numa absurda velocidade, de nossas vistas. E eu falei: Senhor, por favor, preciso salvar minha mulher. Lhe retorno do telefone dela, fique com o meu. Mas deixe eu ir. E ele disse: vai logo. E assim fiz. Nunca acelerei tanto um caminhão na vida. Logo avistei meu Monza azul, que estava parado à frente do bar do gaúcho. E vi Ângela dentro do carro, me aguardando, olhando para todos os lados. Parei o caminhão bem ao seu lado, desci o mais depressa possível. Entrei no carona e mandei que pisasse fundo sem pena. Escutei uma pancada na traseira do carro. Quando olhei, era a criatura chamada Paulo. Ângela se assustou com aquela fisionomia monstruosa daquele cara e acelerou mais rápido ainda. Muito rápido, e logo estava emparelhado ao carro. No meu lado da janela, ele dizia que nós estávamos mortos. Então eu peguei aquela pistola no porta-luvas e efetuei 2 disparos no seu tórax, que nada afetava. Foi quando usei a cabeça e pensei que talvez não pudesse matar aquilo, mas poderia atrasar. O próximo foi bem no meio da cara e o resto nas pernas, onde ele caiu e um dos joelhos se partiu. E fomos embora daquele lugar. E nunca mais tivemos paradeiro fixo. 2 dias depois, retornei a ligação daquele policial e marquei com ele um reencontro anônimo. Como ele, e lá disse tudo o que sabia. O que o corpo de Paulo foi encontrado sem cabeça à beira da estrada, com uma das pernas quase arrancada. Diferente dos contos, eles não são imortais se forem atingidos na cabeça. Um policial que se identificou como Joel disse que seus parceiros só ficaram levemente feridos, mas que ficariam bem, e que iria averiguar a tal fazenda. Hoje, eu e minha esposa vivemos como ciganos, pois pelas coisas que aquela criatura Paulo dizia, eles estão por todas as partes, inclusive nos mais altos escalões deste miserável país. Boa noite a todos e obrigada por ouvirem o meu relato.